Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do 44º Exame de Ordem. Hoje nós vamos conhecer a história da Thaís Brúcio, que escolheu o direito tributário na segunda fase, obteve aprovação depois de muita persistência, né, Thaís? Sim, Seja muito bem-vinda, você tem muito a nos ensinar com a sua história, então, por favor, se apresente para nós. obrigada. Eu sou a Thaís, eu tenho 30 anos, eu sou natural de Manaus. Atualmente eu moro em São Paulo e eu me formei em 2018 e eu já estava há mais ou menos 2 anos, né, tentando ali a aprovação. Escolhi a matéria de tributário, qual que eu tinha mais afinidade e, graças a Deus, através de muita insistência, a aprovação veio. Thaís, então já estou curiosa para entender a sua trajetória. Você se formou em 2018, você ficou um tempo, né, sem fazer o exame de ordem, outras coisas aconteceram na sua vida. O que fez você retomar então essa ideia de conseguir a sua carteira da OAB? Então, durante esse tempo, eu não sabia o que escolher, qual matéria escolher. Inclusive, por bastante tempo, eu não sabia. E aprendi, através dos estudos, que o tributário era o que eu tinha mais afinidade. E hoje me sinto feliz em ter escolhido essa opção. E aí, como que foi a sua jornada então na primeira fase? A gente sabe que tem particularidades entre a primeira e a segunda fase. Como que você estudou e passou nessa primeira fase? Então, a primeira fase, eu acredito que é onde o aluno ele começa a ter o comprometimento, né? Porque, pelo menos comigo, eu sempre tive uma vida muito ativa, gostava de balada, de festa, sair com os amigos. Porém, a preparação, principalmente na primeira fase, ela necessita de uma dedicação. É aquele famoso bunda na cadeira, literalmente. Então, no começo, foi bem complicado, né? Porque nem quando a gente está na faculdade a gente fica 3 horas sentada seguida estudando alguma coisa, né? Olhando para a cara do professor. E a primeira fase ela foi bem complicada, mas depois de um tempo eu pude ver aonde que estavam os meus erros, melhorar, né? A minha performance, digamos assim. E por incrível que pareça, depois que vem a primeira aprovação, mesmo que você reprove, né, na segunda, quando você volta de novo para a primeira, é inevitável que você passe de novo na primeira fase. Porque eu acredito que o maior medo dos candidatos é, ai meu Deus, e se eu reprovar de novo na repescagem, vou ter que voltar para a primeira? Não tem problema. Se você passar uma vez, você passa de novo, né? Então foi esse sentimento que me fez persistir em voltar para a primeira fase até conseguir a aprovação da segunda. E foram quantas tentativas, Thaís? Eu- de primeira fase eu realmente não lembro, porque assim que eu finalizei a faculdade, eu tentei uma vez, mas não consegui. E aí depois, quando eu tentei novamente agora, acho que 2023, foram 3 tentativas seguidas, porque isso também é importante. Muitos alunos, eles reprovam a primeira e param, aí depois voltam de novo e reprovam. Então, tem que ser uma sequência de primeiras fases até você conseguir a aprovação, né? Então, no meu caso, foram 3 vezes. Na terceira eu fui aprovada. Isso na primeira fase. E em que momento o estratégia entrou na sua vida? Sim, o estratégia entrou na minha vida depois que eu troquei de matéria. Porque antes você tentava o direito do trabalho. Sim, eu tentei direito do trabalho 2 vezes, reprovei por quê? Não era uma matéria que eu gostava, né? Não tinha muita afinidade. Eu comecei a estudar por indicação de amigos. Ai, fulano passou, outro fulano passou, então provavelmente tu vai passar também. Então, É fácil. então, Segue aí que é fácil. tu vai passar também se tu fizer essa matéria. E não é assim, Exato. né? Não é assim. Você não pode estudar a segunda fase, uma matéria que te indicam. Tem que ser o que você tem afinidade. E nisso, fiquei reprovada aí por 0,30 décimos e falei, não quero mais fazer essa matéria. Nem queria te fazer. Nem queria te fazer, né? Então aí eu decidi trocar de matéria, fui vendo os cursos e aí realmente escolhi tributário. Por quê? Porque já por ter estudado a primeira fase, era das matérias a que eu mais gostava, a que eu mais tinha interesse, curiosidade.
E quando aprendi um assunto, ficava feliz. Eu falei, opa, então acho que quero fazer essa segunda fase de tributário. E conta pra gente como que foi esse encontro, né, com o direito tributário, porque bastou uma frase ali do professor, uma frase Sim, curta e certeira, sim, e verídica, né? verídica. Como que foi? Então, eu tava, como eu já tinha, né, decidido que não ia mais fazer direito do trabalho, fui pesquisar os vídeos ali onde que os professores vendem, né, o curso e tal. E ninguém me indicou, ninguém fez essa matéria que eu conheço, né? Ninguém me indicou. Sabia que tinha e fui ver ali, né? Tipo, quando a gente vai na feira, ver ali, olhar o que que tá, como é, o que vai me chamar a atenção. O que que tá em oferta? É. E aí eu lembro que eu vi um vídeo do professor Rodrigo Martins, que é o professor de tributário do Estratégia, e ele falou assim: olha, modéstia à parte, é, todos os meus alunos, perdão, a maioria dos meus alunos acertam as teses. E quando ele falou aquilo, era exatamente aquilo que eu precisava ouvir, porque esse era o meu erro. Eu não conseguia fechar as teses, né? Eu não conseguia acertar as teses. Quando ele falou isso, eu falei, opa, é aí, eu vou comprar esse curso. E isso foi tão verdade que durante os meus estudos com ele, eu não só acertei todas as teses, mas eu também acertei todas as questões. Então, ele é um professor que fala o que cumpre, né? Eu sou prova viva disso. A nota, assim, foi excelente, né? Foi 9,3 de 10. Então, não basta só você ser esforçado, você também tem que ter um acompanhamento, né? Um material muito bom para você conseguir chegar no seu mérito. Sim, uma boa mentoria. E aí você passou por diversos materiais, diversas experiências, você se frustrou. Quando você conheceu a qualidade do material do Estratégia, o que que chamou sua atenção? Então, as ferramentas, né? Aquele caderno digital que tem, O LDI? sim, o caderno digital, o LDI, ele é muito importante porque na segunda fase, pelo menos eu, não gosto de ficar escrevendo o que não seja necessário. Então, muitas das vezes, durante as videoaulas, tem muito material e às vezes, como a gente quer fazer como aprendeu na faculdade. O professor está falando, a gente está escrevendo. Só que na segunda fase, para a OAB, não é assim. Já tem que estar tudo ali escrito, né? Então, o caderno, ele ajuda porque já está tudo ali escrito. Inclusive tem resumo. Se você não tem muito tempo para você ver tudo, tem um resumo. E o resumo ali não perde nada pro conteúdo normal. Tem tudo o que você precisa, né? Você não perde conteúdo. Sim, as questões comentadas também em vídeo foram assim um divisor de águas, porque como eu mudei de matéria, eu escrevia o que não era, o que a questão não tinha pedido, né? Acabava confundindo ali. Então, quando o professor tem mais de 200 vídeos lá na plataforma de questões comentadas, ali ele vai pedacinho por pedacinho, letra A, letra B, é assim que a, a banca quer que você responda. Então, através dessas questões comentadas em vídeos, foi realmente um divisor de águas, porque ali eu entendi como é que a banca queria que eu respondesse. Então, deixa eu ver o que mais. As questões comentadas, os cronogramas também, que a plataforma nem precisa de mentoria. Os cronogramas que a plataforma dá para você de acordo com o seu tempo, isso também é primordial, porque ali já está todos os dias, todas as metas, Quais as matérias? todas as questões, né? Então ali já está tudo a faca e o queijo na mão, como eu Muito falo. bom, muito bom. E aí, como que era a sua rotina de estudos, Thaís? Você passou por diversas experiências, então qual que foi a sua melhor rotina de estudos em relação a horas líquidas, ciclo, né, reta final, como que foi? Eu acredito que durante as semanas de aprovação, né? São 8 semanas, eu não tive descanso, assim, foram 8 semanas de muita dedicação, né? Muita abdicação o que eu já vinha fazendo, né? Então, mais 8 de um tempo que eu já estava estudando não foi muita coisa. Porém, foi nesse momento que eu falei assim, não, esse é o momento que eu vou passar. Então, esse é o momento que eu tenho que me dedicar. E eu acredito que, além, óbvio, do material todo que o professor nos dá, as revisões. As revisões. Esse foi o meu plus, né?
já tinha revisão. Então, toda semana já tem uma revisão semanal. Então, próximo ali na reta final, eu falei assim, agora, óbvio, depois de fazer as metas do cronograma diário, eu falei assim, acho que eu posso melhorar em fazer uma revisão geral. E aí fui dividindo até chegar no dia da prova, pra ficar com o conteúdo quentinho na cabeça. Era cerca de quê? 3 horas por dia? Em média de 3 a 4 horas. Acho que durante o final ali eram 3,5 para 4 horas. Entendi, você aumentou um pouquinho mais. Sim, sim. Certo. Agora, o treino das peças, né? Você disse que você tinha essa dificuldade de fechar, de concluir a peça. Então, você conheceu então o professor Rodrigo. Como que foi a sua construção e a sua evolução a cada correção, a cada feedback, encontro, que você viu de fato que você estava melhorando a sua peça? Então, eu acredito que eu consegui, no momento das videoaulas, né? Que ele fala o básico ali que eu nunca vou me esquecer, que é o silogismo, que eu não tinha visto em outros cursos que eu tinha feito. Então, quando ele ensinou ali, né, principalmente no laboratório de peças, que é um dia que ele escolhe lá e faz uma live com os alunos fazendo a peça do começo ao fim. Então, ali, naquele momento desse laboratório de peças, é o momento que o aluno, ele realmente, nossa, eu que dificulto. Nem é tão difícil assim, entendeu? É treino, você tem que treinar. Prova de segunda fase é treino. Não adianta você só querer estudar conteúdo, 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 porque é uma prova prática, você tem que escrever. Então, essa parte do laboratório de peças que o professor fazia conosco foi incrível. Foi incrível porque ali era o momento que a gente podia perguntar qualquer coisa que ele respondia pra gente. Foram vários laboratórios, né? Principalmente das peças que são um pouquinho mais complicadas, um pouquinho mais difíceis. São essas que ele faz a live, né? Explicando. Excelente. Chegou o dia da prova. Conta pra gente a sua estratégia para você dominar o tempo, né? A gente sabe que a FGV não é fácil, muita gente reclama do tempo de prova, especialmente na segunda fase, que você tem não apenas a dissertativa, você tem que responder questões também. Então, qual que foi a sua estratégia de prova, Thaís? Bom, eu fui um pouco ousada na minha estratégia de prova, porque o professor falou assim: olha, responde pelo que tu sabe. Eu não vou falar para te responder por questão ou para você responder pela prova, né? E aí eu falei assim, quando eu abri o meu exame, que eu vi que era uma peça que eu já tinha estudado bastante, que eu tinha me dedicado muito, eu falei assim, eu sei fazer essa peça. Mas, pelo que eu vinha estudando, quando a peça é uma boa peça, geralmente as questões são um pouquinho mais cabeludas. Então, muitas vezes, quando você acha que é uma boa peça, você vai lá, faz, consome mais tempo do que o necessário, apesar de ser uma boa peça. E as questões, como elas demandam mais tempo por raciocínio jurídico, muita gente acaba fazendo por fazer ou acaba entendendo errado. Quando eu olhei as questões, eu vi que era exatamente isso, né? Eu falei, essa peça veio boa, mas essas questões aqui vão demorar mais do que eu estava imaginando. E aí eu fui, né, rebelde, fiz o contrário do que o professor falou. Ele falou, faz primeiro o que você sabe. Eu fiz o contrário. Você fez o que você não sabe. Não, eu fiz Não que não sabe, né? Mas... Não, eu fiz o que demandava mais tempo. Ah, ok. Eu fiz o que demandava mais tempo. O que ele fala é que você tem que fazer o que você faz em menos tempo. Eu fiz o contrário, né? Então, porque eu falei assim, não, eu quero todos esses pontos. Então eu falei, eu preciso ter mais tempo. E naquele momento eu estava muito nervosa também, sabe? A caneta ficava assim, de tão nervosa que eu estava. Então eu fui pelo contrário, mas assim, e eu lembro que quando chegou as questões desse 44, exame 44, foram um pouquinho mais complicadas, que me demandou mais tempo do que normalmente eu faria. Então eu falei assim, não, mas a peça é boa, a peça eu treinei, a peça é boa. E nisso eu terminei todas as questões, fui para a peça, tive pouco tempo, na verdade, para fazer a peça. Em vez de eu estar mais tranquila, eu estava mais nervosa ainda. Mas é aquele nervosismo do que você sabe. Porque é um nervosismo diferente quando você não sabe, né? Na verdade, é um desespero. Eu estava nervosa, mas eu estava, ao mesmo tempo, sabia o que eu estava fazendo. E consegui fechar ali a prova em
acho que uns 5 minutos antes, assim, de dar o tempo, né? Mas fiz a melhor prova que eu podia fazer, me esforcei bastante e acredito que foi o diferencial, assim, na minha E o aprovação. resultado, né? Qual que foi sua nota? Então, é engraçado porque eu lembro que eu só queria passar. Não importava a nota. Eu sempre falei isso, não importa a nota. E eu falei assim, eu só quero ver o meu nome na lista. Não me importo com nota. Quando eu fui ver ali aqueles segundos, né? Ai, meu Deus, é um nervoso, parece que o mundo vai cair, o coração vai parar. Mas naquele momento, naqueles poucos segundos que eu vi ali o meu nome, Thaís Bruce, nossa, foi uma emoção incrível. Eu gritei, agradeci a Deus, já fui avisando pra família, pra todo mundo. E avisei pro professor também, né? Sim, avisei pro professor Rodrigo. Falei, professor, eu consegui, meu nome tá na lista. Tanto é que eu fui ver a minha nota depois de alguns minutos, assim, né? Sim. Aí eu falei, ai, meu, eu vou ver, né? Já, meu nome já tá lá mesmo, isso que importa. Quando eu fui ver a nota 9,3, eu falei, não acredito. Eu não tô acreditando. Como assim? Eu peguei, mandei mensagem pro professor, você não acredita qual foi a nota. Ele manda, Thaís. Foi 9,13. Ele, oh, parabéns e tal. Foi muito, muito, muito legal essa sensação, assim, porque por mais que uma nota não significa nada, ela não vai dizer o quanto você vale, mas quando você vê uma nota boa, ali é o reflexo dos seus estudos, da sua dedicação, da sua abdicação, né? Fruto da sua escolha. E inclusive tá aqui hoje em dia, hoje, né, Dando essa convidar. entrevista. Foi fruto exatamente desse esforço, dessa dedicação. Thaís, e o que que fez você não desistir? Minha fé, minha fé não me fez desistir. Durante esse processo, eu me aproximei muito de Deus, assim, muito mesmo. Inclusive, no dia do meu exame, né, eu falei assim, ai meu Deus, por favor, me guia, eu tô muito nervosa. E naquele, não sei, alguma coisa vinha na minha cabeça e falou assim, olha, se despede, porque é a última vez que tu tá aqui, né? E foi exatamente isso que aconteceu. Então, o que realmente não me fez desistir foi minha fé em Deus, assim. E muitas pessoas passam pela reprovação, é dolorido. Então, de reprovação por reprovação, você levantava a cabeça e continuava. Você tem alguma dica para dar para quem está passando por esse momento dolorido? Nada como um dia após o outro, mas o que fazer? Sim, eu acredito que não desistam, né? Não desistam, persistam, se dediquem, corrijam os seus erros, né? Que não é impossível passar nessa prova, mas ela tem um preço e você tem que pagar o preço para poder conseguir a aprovação. E uma dica de ouro então, Thaís, eu sei que tudo que você falou foi maravilhoso, a sua trajetória já é um exemplo, mas se você pudesse elencar algo que fez diferença, assim, o que seria? Seguir o cronograma até o final, porque quando a gente segue o cronograma que o professor, que o curso dá pra gente do nosso jeito, infelizmente a reprovação vem, né? Porque ali tá todos os materiais divididos, estão ali todas as questões a serem respondidas, estão todas as peças a serem treinadas, então sigam o cronograma religiosamente. Se quiser fazer a mais, façam um plus, né? Mas o feijão com arroz ele tem que ser feito que é através do cronograma. Não inverta o cronograma, né? Não coloque a sua vontade sobre a recomendação ali do professor. Exatamente. Excelente. Você considera então que o material de estratégia e os professores foram essenciais na sua aprovação? Com certeza foi o material que me aprovou, né? Então eu recomendo a todos. Eu sei que ali o tributário ele não é tão doce para as pessoas, né? Mas só vão porque além de ser uma matéria muito curiosa, né? Você quer saber como que você paga seus impostos, então seus tributos. Então, com certeza recomendaria sim, estratégia. Excelente, Thaís. Planos para o futuro? Pretende agora advogar? Pretende entrar para concursos públicos ou ainda está vendo? Então, não sei nem se eu poderia falar, né? Mas o professor me convidou para ser assistente Olha da só. equipe dele. Eu fiquei muito feliz, né? Porque, querendo ou não, quando a gente é aprovada, é um universo que se abre, mas a gente ficou realmente boa no que a gente já estava fazendo, né? Estudando, fazendo questão, simulado. Então, eu fiquei muito feliz, né? Com essa oportunidade. Muito bem. Então,
colha os frutos, né, do seu esforço, colha os frutos dessa aprovação. Obrigada. E espero conversarmos mais vezes. Obrigada. Para você que nos acompanhou até aqui, também obrigada pela companhia e pela audiência. Para ver outras histórias dessa OAB 44, é só você entrar aqui no nosso canal. Até mais, tchau, tchau.